Muito bem, boa noite, povo de Deus, que o Papai do Céu possa nos abençoar, como de fato já está nos abençoando. Quero dar também o meu salve, o meu boa noite lá para o povo, lá São Joaquim, é isso mesmo, né? São Joaquim, olha, que o Papai do Céu continue abençoando vocês aí. Nós vamos agora neste momento abrir a palavra de Deus. Você que ganhou a Bíblia aí, parabéns, tanto para nossa amiga lá em São Joaquim, também quanto para nossa amiga aqui que está nos visitando presencialmente, né? Que o Papai do Céu possa abençoar vocês, tá bom? Nós vamos dialogando muito aqui, enquanto falamos um pouquinho da palavra de Deus, tá bom? Enquanto eu vou dando as minhas considerações, eu já vou pedindo para você abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Livro do Evangelho de João, capítulo 4. Estou sabendo aí que lá no São Joaquim, a festa celestial está grande. E já estou sabendo também que não sei se é hoje, se é amanhã, se é depois. Eu sei que algum dia aí vai ter um negócio aí para refrescar a boca, né? Um lanchinho, um suco. Eu sei que vai ter alguma coisa aí no São Joaquim, né? Então você que veio hoje aí no São Joaquim, convide quem não veio para ir amanhã, tá bom? E você aí que tem o desejo também de estar presencialmente conosco, você possa estar amanhã conosco aqui, tá bom? São João, Evangelho de São João, capítulo 4. A mulher de Samaria, uma história também conhecida. Nós vamos tirar alguns contextos importantes para a nossa vida. Todos encontraram aqui? Muito bem, eu espero que aí no São Joaquim também todos possam ter encontrado. Se porventura alguém aí no São Joaquim tem dificuldade, os nossos Calebs estão aí e eles podem ajudar vocês a encontrarem o livro de João capítulo 4, tá bom? Feche os teus olhos, coloque a mão sobre a palavra de Deus e nós vamos suplicar novamente a presença do Espírito Santo. Feche os teus olhos. Querido Deus, neste momento, ó Pai, que a Sua presença seja o nosso guia maior. Que ao lermos a Tua palavra, ó Pai, possamos tirar lições fundamentais para a nossa vida. Que o homem venha se calar e que o Senhor seja exaltado em nome de Jesus. Amém. Muito bem, acompanhem comigo aí na sua Bíblia, no Evangelho de São João, capítulo 4, do verso 1 em diante, diz assim, ó: a mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos de que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem é que te pede, dar-me de beber, quem é que te pedes dar-me de beber, tu é que me pedirias. Verso 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar
e o poço é fundo. Onde, pois, tem esta água? Em algumas traduções diz esta água viva. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem preciso vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. E replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Paramos aqui. Os outros textos em seguida a gente vai dar apenas algumas pinceladas, mas o contexto maior é o que nós acabamos de ler. Algumas considerações antes da gente explanar a palavra de Deus aqui que foi lida. No sermão de ontem, o que nós tiramos de lição foi que chegou a hora de sermos tocados pela brasa viva do altar. Se você não viu o sermão de ontem, você pode estar entrando aí nas redes sociais da igreja e está vendo novamente, certo? E uma outra questão interessante: normalmente quando Jesus se encontra com uma mulher, é uma mulher que era rejeitada pela sociedade, com exceção ali de Marta, né? As outras mulheres eram mulheres que eram rejeitadas pela sociedade, uma viúva, uma mulher enferma, enfim, era uma mulher que não era bem vista. E nesse contexto aqui, novamente nós vemos isso, uma mulher que não era bem vista pela sociedade da Judéia. Como é que você sabe disso, Jackson? Nós vamos ver isso, nós vamos entender o porquê que ela não era bem vista pela sociedade de Judá, nós vamos entender isso. E quando Jesus se encontra com uma mulher, é um espetáculo diferente. Por que é um espetáculo diferente? Porque quando Jesus puxa a palavra com uma mulher, ele está quebrando barreiras. Porque no contexto da época, inclusive no contexto hoje da nossa atualidade, quando nós vamos, por exemplo, para Israel, um homem não dirige a palavra para a mulher. Então, quando nós vemos um relato da época de Cristo, de Jesus, puxando uma conversa com uma mulher, ele está quebrando algumas regras da sociedade. Por aqui nós já tiramos uma lição extremamente importante. Qual lição, Jackson? O cristão, meus amigos, tem que entender que se for pela pregação do evangelho, se for por amor a Jesus, algumas regras devem ser quebradas. O que você está falando, Jackson? Vamos lá, eu vou citar aqui. Alguns anos atrás eu fazia a igreja ainda tem, todos os anos, o evento do reencontro, né? Nós convidamos as pessoas e então fazemos um sermão especial para essas pessoas que abandonaram os caminhos de Jesus, elas voltarem para os caminhos de Deus. E eu estava ali fazendo o sermão ali na frente e a gente está pregando e eu estou observando tudo. E enquanto eu fazia o apelo, algumas pessoas vinham na frente, tudo, e eu via meus amigos do lado de um rapaz da igreja. O rapaz da igreja estava sentado no banco, e do lado dele tinha uma mulher sentada. E essa mulher chorava horrores. E eu dizia: meu Deus, o Espírito Santo está trabalhando no coração dessa mulher. E eu então insistia mais ainda, eu tentava quebrar ali o coração dela com algumas palavras, para que o Espírito Santo tentasse ali de alguma forma conduzir ela até na frente, mas essa mulher chorava horrores de soluçar, e eu ficava desesperado, porque eu estava vendo o irmãozinho do lado, ele estava vendo a mulher ali em prantos, o Espírito Santo trabalhando, e o irmãozinho não levantou um dedo para dizer: minha irmã, vamos lá na frente, Jesus está te chamando. Não. Terminou o sermão, chamei o ancião e disse: meu irmão,
programação foi boa, maravilhosa, louvado seja Deus, sentimos a presença do Espírito Santo, mas eu fiquei incomodado com uma coisa. Tinha uma moça chorando ali, e eu via que o Espírito Santo estava agindo no coração dela, e ninguém se levantou para ir lá e dizer: minha querida, venha, vamos tomar ali. Ninguém. Tinha um irmão do lado da igreja ali que também não levantou. E aí ele me disse assim: irmão Jackson, se aquele irmão levanta para dizer para a moça ir lá na frente e ele acompanhar, quando ele chegar na casa dele, ele apanha. Como é que é? É simples. A esposa é extremamente ciumenta e ela não aceita que ele tome alguma atitude referente a alguma mulher. Algum tempo atrás eu estava conversando com o senhor e perguntei: cadê aquela moça? E ele disse: olha, nunca mais ela apareceu aqui. Veio algumas outras vezes, mas nunca mais apareceu. Aí entra na minha cabeça o seguinte: por causa de algumas regras, muitas vezes perdemos a oportunidade de conduzir as pessoas para Cristo. E todo o contexto que nós vemos Jesus aqui, quebrando regras, conversando diretamente com uma mulher, era porque era a única oportunidade que ele tinha de conduzir essa pessoa aos caminhos da vida eterna. Então existem regras, meus amigos, que olha, regras criadas pelos seres humanos, que o cristão tem que entender, é por amor à palavra, é por amor a Jesus. Nós temos que fazer como Cristo. Temos que quebrar essas regras para conduzir essas pessoas até Jesus. E é o que Jesus está fazendo aqui. O verso 1, meus amigos, é interessante. Ele fala que quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido falar dele, Jesus ficou sabendo que os fariseus tinham ouvido falar que Jesus estava batizando mais do que João. Quando Jesus ficou sabendo disso, a Bíblia diz que ele fez o quê? Retirou-se. Por qual motivo? Simples. Jesus queria evitar um conflito, um problema com os fariseus. Então ele se retira. E aqui, meus amigos, preste atenção no que Deus está falando com você. O cristão tem que saber o momento certo de se retirar dos lugares, viu? O cristão não precisa ficar até o final em tudo quanto é lugar. Jesus, ele estava ali pregando. Ele ouviu que poderia ter uma confusão, ele ouviu que poderia ter um conflito. Ele então pega os seus discípulos e se retira. Então eu e você como cristão temos que entender, estamos num lugar, de repente o ambiente começou a ficar não muito confortável para nós cristãos. Então eu pego a minha bolsinha, eu pego o meu chinelinho e estou me retirando. Uma outra questão, quando entra muitas vezes um conflito também de ideias, um conflito muitas vezes de pensamento, doutrinas com outras pessoas, é o momento do cristão pegar a sua malinha e se retirar também, meus amigos. Paulo fala uma frase interessante. Ele diz assim: eu discuti com muitos e não ganhei ninguém. Então nós temos que entender isso. Jesus, ele se retira, e a Bíblia fala que outra vez ele teve que passar pela Galileia. Ele teve ali, outra vez ele foi para Galileia, ali para o sentido Galileia. Como assim? É como se eu saísse daqui agora e tivesse que ir lá para o bairro do Vassouras. Mas para mim ir para o bairro do Vassoura, eu tinha que passar pelo centro. Então quando a Bíblia fala que deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, está falando que Jesus teve que fazer esse trajeto porque era necessário. Agora, meus amigos, fala que ele atravessou a província de Samaria, e aqui que nós entramos num contexto muito difícil. Primeiro, Jesus, conhecendo a tradição humana, sabia que ele, como descendência de judeu, ele não poderia passar pelas províncias de Samaria. Por quê? Porque ele poderia ser rejeitado. Segundo, ele poderia entrar em conflitos. Mas a Bíblia diz que ele passou pela província de Samaria. E aqui fala que ele chegou a uma cidade chamada Sicar, perto ali das terras de Jacó, que ele deu ao seu filho. E ele estava ali perto da fonte de Jacó. E quando a Bíblia fala que ele estava perto da fonte de Jacó, fala que ele estava cansado da viagem, e ele se sentou. Jesus humano,
Por que Jesus estava cansado? Simples, a cidade de Samaria ficava entre as montanhas. Então Jesus ele teve que subir montanhas, descer montanhas, até chegar então à cidade de Samaria. Por qual motivo os judeus não se davam bem com os samaritanos, com o povo de Samaria? É simples. O povo judeu era 100% judeu. O povo de Samaria era judeu misturado com gentil. Então o povo judeu entendia que os samaritanos eram umas pessoas que aonde tocava ficava abominável. Eram imundos. Se o samaritano tocasse num prato de comida, o povo de Samaria tocasse num prato de comida, o prato de comida ficava imundo, impuro. E uma outra questão, pela limitação que o povo judeu criou com o povo de Samaria, por eles serem metade judeu e metade gentil, o povo de Samaria começou a criar os seus próprios rituais religiosos, competindo com os rituais religiosos judeus. Logo, um começou a competir com o outro, um fazendo mais ritual que o outro, tanto que os rituais judeus são mais de 600 tipos de rituais que os judeus criaram, para competir com os rituais de Samaria. Então existia este conflito aqui, meus amigos. Só que Jesus chega, cansado da viagem, e ele se assenta junto à fonte por volta da hora sexta. Se você não sabe, a hora sexta é a hora do meio-dia. Calcula aí você, desde manhã, andando até o meio-dia, no sol rachando. Então você chega meio-dia, até agora você não bebeu água, e você então está como? Cansado, com sede. E Jesus para junto à fonte de Jacó. E o que os seus discípulos foram fazer? Os seus discípulos foram comprar alimento. E quando os discípulos foram comprar alimento, Jesus ficou ali sentado esperando. Eu pergunto assim, Jesus poderia ter ido com os discípulos comprar alimento? Sim ou não? Claro que sim. Parece até que Jesus nesse contexto foi folgado. Poxa, os discípulos também andaram a mesma distância que Jesus. Aí Jesus ficou parado, sentado, descansando, enquanto os discípulos tiveram que andar mais alguns quilômetros até o centro da cidade para comprar alguns alimentos e voltar. Dá a impressão de que Jesus nesse contexto foi folgado. Só que nós temos que entender que o Jesus humano que cansou é o mesmo Jesus divino que consegue entender e prever o futuro. E nesse contexto aqui, Jesus ficou parado, porque ele entendia que era ali que ele deveria ter um encontro com alguém, e que se ele não tivesse um encontro com essa pessoa ali, nunca mais ele teria esse encontro. Segunda questão que eu vejo aqui, Jesus senta e espera. Talvez eu estou falando para alguém na igreja aqui, ou para alguém lá no São Joaquim, que Jesus talvez está esperando já há mais de 20 anos. Mas Jesus ainda está sentado esperando por você. Nesse contexto aqui, Jesus para e espera. Porque Jesus sabia que era a única oportunidade que ele teria de se encontrar com esta mulher, para conseguir levá-la para o caminho da salvação. E nesta noite, meus amigos, de onde você está vendo, Jesus está sentado, esperando você se aproximar. E foi isso que esta mulher fez. Jesus estava ali sentado, e a mulher então se aproxima. E como era de costume, a mulher não conversava com o homem. Então ela chega em silêncio, e ela começa então a tirar a água do poço em silêncio. E Jesus ali observando, e Jesus agora começa a quebrar as regras do contexto da época. Ele olha e diz assim, disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Um homem puxando assunto com uma mulher, aliás, pior ainda, um judeu puxando assunto com uma mulher samaritana. E nisso aqui a mulher já começa a ficar desesperada, ela começa a ficar assustada, ela diz assim, como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?
Aí Jesus começa a entrar no coração dela. Jesus fala assim: mulher, eu estou pedindo esta água aí, mas se você souber quem é que está te pedindo essa água, você não diria isso. E Jesus então começa a abrir um leque na cabeça desta mulher. No contexto final você vai saber por que Jesus falou isso para ela. No final do sermão você vai saber isso. Jesus fala: você não falaria isso se você soubesse quem está falando. Porque você pode me dar essa água, mas eu posso te dar a água da vida. E quando você beber essa água, você nunca mais terá sede. Então olha o contexto. Jesus espera, não sabemos o tempo. 1 hora, 2 horas, 3 horas, não sabemos. O fato é que Jesus ficou ali esperando. E quando ela chega, Jesus pede algo momentâneo. E Jesus oferece algo eterno. Amigos, o que Jesus pede para você é algo momentâneo, que são a tua vida cotidiana, os teus atos, que quando você for ao pó da terra, ele acabou. Jesus pede algo momentâneo para você, para poder entregar a você algo eterno. Então ele diz: eu estou pedindo algo momentâneo e te oferecendo algo eterno, a água da vida. E se você beber, nunca mais você vai ter essa sede. E aí a mulher começa a ficar interessada, assim como eu e você. Quando nós começamos a conhecer sobre o Mestre, nós começamos a ficar interessados. Quando nós começamos a ver um Mestre que pode apagar o nosso passado de maneira poderosa e nos dar uma nova vida futura, uma vida de esperança, nós começamos a querer saber mais deste Mestre. E foi isso que essa mulher fez. Mestre, eu quero esta água. Só que ela fala algo interessante: eu quero beber dessa água, só que você não tem nada aí nas suas mãos para vir tirar. Por que ela falou isso? Porque ela não poderia oferecer o balde dela, a cuíca, o que ela tivesse ali na mão para tirar. Ela não poderia oferecer a Jesus e dizer: toma, Jesus, vai buscar essa água. Por quê? Porque os judeus e os samaritanos sabiam disso, que eles acreditavam que os samaritanos eram imundos. Então tudo que eles tocavam ficava imundo. Então na cabeça da mulher, Jesus não vai aceitar eu entregar o meu balde para ele buscar essa água. Mas aí Jesus ele começa novamente a desvendar todo esse contexto. E o verso 19 diz assim, ó: disse-lhe a mulher, verso 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Esse texto mostra uma coisa interessante sobre essa mulher. Não era prioridade da mulher ir buscar água. Não era. Isso era responsabilidade exclusiva dos homens da época, justamente por esse contexto machista da época. Mas quando essa mulher diz que ela tinha que ir buscar todos os dias, nos dá uma informação interessante. É uma mulher que possivelmente havia sido rejeitada pelo marido. E com isso era uma mulher que era logicamente rejeitada pela sociedade. Não temos muita informação referente a isso. O fato é que esta mulher não era bem vista pela sociedade, pelo fato dela dizer que todo dia ela tinha que buscar essa água. Então nesse contexto Jesus já conhecia. Aí Jesus fala assim, ó: ei, quer essa água, a água da vida? Aí Jesus fala assim, ó: vai lá então e busca o seu marido, e eu vou dar essa água para você e para o marido. Aí quando Jesus fala isso, ela diz assim: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus então entra como ser divino. Disses bem, você já teve 5, e o que você tem agora não é teu. E nisso aí nós conseguimos ver a escala da mulher, de ver Jesus como um ser humano, até Jesus como divino. Porque quando Jesus pede água, ela fala assim: você não pode pedir água para mim porque você é judeu. Como é que ela sabia que Jesus era judeu? Só porque Jesus pediu água? Sabe por quê?
pelos os samaritanos serem judeus misturados com gentios, o sotaque deles era diferente do sotaque de Jesus, que era 100% sotaque judeu. Então o sotaque de Jesus mostrou para ela que ele não era samaritano. Uma outra questão, a roupa em que os judeus vestiam eram roupas que eram diferentes das roupas dos samaritanos. Então a mulher, pela roupa e pelo sotaque, identificou que ele não era samaritano, que ele era judeu. E nesse contexto aqui nós tiramos uma lição importante. Quando nós andamos na rua, você que está aí no bairro São Joaquim, quando nós andamos na rua, o estilo da nossa roupa demonstra que nós somos da onde? De lá, do céu? Ou demonstra que nós somos de outro lugar? Quando nós abrimos a boca para conversar, o nosso sotaque, as nossas palavras demonstram que nós somos da eternidade? Ou que nós somos simplesmente dessa terra passageira? Isso foi identificado pela mulher. Você é judeu. E aí, meus amigos, quando Jesus fala assim para ela, você já teve 5 maridos, só que agora o que você tem não é teu. Quando isso acontece, meus amigos, olha só que detalhe interessante. O verso 19 diz assim, a mulher disse: vejo que tu és profeta. Antes ela via Jesus como um homem judeu. Agora ela começa a ver que este homem não é apenas um homem, mas pode ser um profeta. Conforme a conversa vai desenrolando, conforme ela vai conhecendo mais profundamente Jesus, ela entende que ele é um homem diferente. E no final aqui do verso 25, verso 24 e o verso 25, ela fala assim, eu estou sabendo aí da história de que o Messias virá. E quando ela fala isso, Jesus no verso 26 diz assim, esse Messias que você está falando, que virá, deixa eu dizer uma coisa, eu sou. E quando a mulher ouve essa palavra, eu sou, é o mesmo eu sou que Jesus falou para os soldados, e os soldados caíram todos no chão. Eu sou. E quando isso acontece, meus amigos, ela entende que Jesus não é apenas um judeu, que Jesus não é apenas um profeta, mas que Jesus era aquele que havia de vir, o nosso Cordeiro e o nosso único Salvador. Nesse contexto ela entendeu que Jesus era o Messias. Observou a escala que ela começou a identificar a Jesus? E eu quero dizer para você que está aqui na igreja, você que está no São Joaquim, você pode talvez ter um pequeno conhecimento, mas esse conhecimento ele tem que ser elevado, ele tem que estar subindo para que você possa conhecer a Jesus diariamente. Você não pode ficar na escala de apenas conhecer a Jesus como um judeu, mas você tem que se aprofundar na palavra de Deus para você entender a Ele como Messias. Sabe qual foi o contexto quando a mulher descobriu que Ele era o Messias? O livro de Gesade de Todas as Nações diz o seguinte: essa mulher, naquele período, falou mais de Jesus para as pessoas em volta do que propriamente os discípulos de Cristo. Uma lição que eu aprendo para mim e para você: quando você começa a descobrir de Jesus, você não consegue ficar calado. E eu preciso encerrar esse sermão dizendo algumas coisas para você, para que você possa ser tocado pelo Espírito Santo. Quantas vezes você já tomou a água do mundo? Todos os dias o Senhor Jesus te oferece a água da vida eterna. E quantas vezes você rejeita essa água e vai tomar a água que o mundo oferece?
Está na hora, meus amigos. Está na hora de nós abandonarmos a água que o mundo oferece. Água que dá prazer, água cheia de prazer, eu sei que dá. Mas você vai voltar a ter sede. E quanto mais a água do mundo você bebe, mais sede você tem. E Jesus está dizendo que chegou a hora de você tomar a água da vida. Todos os dias. Está na hora de largar o mundo. Chegou a hora de você dizer: Senhor, dai-me essa água para mim beber. Chegou a hora. Você precisa fazer isso. E quando você fizer isso, você vai querer também distribuir essas águas para as pessoas. Chega da gente ser só mais um nas fileiras do Evangelho. Quantas pessoas estão dentro do elo do Evangelho, que é um elo forte, sendo fraco? Você precisa decidir tomar essa água para ser forte, dentro do Evangelho forte. Está na hora. Quero convidar aqui os meus amigos para louvar o Senhor. E enquanto eles louvam, que você possa decidir neste momento a continuar tomando a água da vida, porque é nesta hora que Jesus oferece para você. Sofrer com dor, tua tristeza eu sinto aqui. Quando clamas meu nome, eu corro pra te ajudar. Meu prazer é ver você feliz. Te amo.
olhes pra mim. Eu sou teu pai. 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 Amém. Nosso querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Pai. Um Pai que está pronto a nos dar a água da vida eterna. Nós temos certeza, Pai, que tem pessoas neste momento sofrendo, porque estão sendo enganadas, bebendo água deste mundo, sendo iludidas com prazeres momentâneos. E eu te agradeço porque mesmo por essas pessoas o Senhor ainda continua esperando. Nós queremos, ó Pai, suplicar que não desista de nós. Não desista. Continue nos oferecendo a água da vida eterna. Continue nos dando o poder do Espírito Santo. Necessitamos do poder do Espírito Santo para vencermos as águas que este mundo nos coloca à frente. E precisamos mais que nunca da Tua misericórdia e da Tua graça para conseguirmos adquirir a Tua santa e bendita água da vida. Que durante esta semana, Pai, essa água possa cair do céu sem medidas em nossas vidas. Que o Senhor abençoe cada família representada lá no bairro São Joaquim. Abençoe aquele povo, Pai. Cuide de cada um deles. Cuide também de nós aqui presentes. E que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a presença de todos vocês. Vocês que estão no São Joaquim, tem um presente para vocês especial. Já, deve ser se tem como colocar aquela foto para vocês verem algo interessante. Ó, são vocês aí, tá vendo? São vocês que estão se vendo aí no São Joaquim. Que Deus possa cada dia mais e mais abençoar a vida de vocês. E vocês estão convidados para amanhã às 8 da noite. Chega um pouquinho mais cedo, que amanhã vai ter uma sopinha muito saborosa, muito gostosa, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos cantar o hino de saída?
Esperança.